Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do NEC, particularmente hoje, segunda, dia 9/10 de 2023, com os girassóis. Todos nós só estamos tentando ser girassóis. Vocês, como vocês estão vendo, estão aí, ó, o grupo girassol do Beto, o girassolzinho. Bom, mas se bem que hoje não tá equilibrado, né, gente? São três homens, né? Ó, eu ainda tem gatinho, três homens hoje. É difícil, né, não? É difícil, né? Então, daremos continuidade ao estudo da Gênesis, capítulo 4, índice ou item 4. Para quem tem o livro da FEAL, é a página 110. Então, nosso girassol, é contigo. Obrigado, obrigado, obrigado. Então, boa tarde a todos novamente. Vamos então dando a continuidade do estudo. No último estudo, eu assisti o vídeo, né? Então, falou dos três primeiros e acabou falando sobre as leis morais que encontrou aqui no meio sobre as leis da natureza, né? Essas leis. E aí agora ele vai dar uma pequena mudança, né? Vai bem para partir para a parte científica, né? Da ciência. Ele começa aqui no item 4. O tamanho tá bom, né? Tá bom. Da mesma forma que se procede para compreender e definir as relações entre os movimentos dos ponteiros de um relógio, é preciso conhecer as leis que presidem seu mecanismo, avaliar a natureza dos materiais e calcular a potência das forças atuantes. Para compreender o mecanismo do universo, é preciso conhecer as leis que regem todas as forças postas em ação neste vasto conjunto. Então é interessante que a gente vai parando para pensar o que a ciência faz, é o chamado reducionismo, né? Pegar pequenas partes de um todo, entender como uma dessas pequeninas partes funcionam para tentar compreender melhor como funciona o todo. Ele pega o caso do relógio, né? A engrenagem, cada sistema ali que funciona para que cada ponteiro se movimente, e aí ele pega o universo, e ele vai estar falando aqui, né, da questão do movimento dos astros, etc., e entender como cada um movimenta, como cada coisa funciona, desde o micro ao macrocosmo, para a gente entender como essas leis melhores funcionam. O que faz muito sentido em a gente reduzir, não para. Porque a gente pode cair num lugar perigoso de pegar tudo repartido e achar que isso é mais importante que o todo. E não, o repartido, né, o fragmentado, é para compreender o todo, e não dar maior importância ao fragmentado do que o todo. Sempre é esse o risco, né? De todas as vezes que a gente pega algo fragmentado. O homem foi impotente para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe deu a solução. Até rimou. Foi preciso que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar seus olhares nele. E, pelo poder do cálculo, pôde determinar com rigorosa precisão o movimento, a posição, o volume, a natureza e a relação dos corpos celestes. Que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade, assim como a influência desses agentes sobre toda a natureza e a causa dos inumeráveis fenômenos que daí decorrem. Que a química lhe mostrasse as transformações da matéria e a mineralogia, os materiais que formam a crosta do globo terrestre, que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual da Terra, a botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia, haveria de iniciá-lo quanto à filiação e sucessão dos seres organizados. Tem que chamar um pouquinho do parágrafo e a gente já para. Com a arqueologia, pode seguir os vestígios da humanidade através dos tempos,
todas as ciências, em uma palavra, completando-se umas às outras, deviam fornecer sua contribuição indispensável para o conhecimento da história do mundo. Sem essas ciências, o homem só teria por guia suas primeiras hipóteses. Ele acaba que pegando algumas que naquela época eram ciências individuais e que hoje são matérias de outras ciências. Por exemplo, né, mineralogia é matéria de outras ciências hoje em dia. Geologia também, e assim por diante. Então, a gente vai perceber que quando a gente pega esses conhecimentos separados e vai analisá-los, né, são áreas de conhecimentos diferentes, de dados, estatísticas, etc., diferentes, a gente vai ver se eles concordam uns com os outros, porque são especialistas diferentes, para saber se chegam em resultados iguais ou aproximados. E isso muda completamente o que ele está falando, a parte da Gênese que foi criado dentro da parte que a religião tentou ensinar tudo dentro de um sistema. Esse era o entendimento que tinha na época. Existem pessoas que ainda hoje buscam defender detalhe por detalhe dentro das religiões aquela criação. Vamos pegar o que ele pega de exemplo aqui desde o começo até o final, que é Moisés, né? A Gênesis bíblica. Tem gente que ainda tenta provar que aquilo ali são fatos e tenta retirar ali o que é fato, o que não é. E outras pessoas que entendem como um grande símbolo, que, por exemplo, a gente do doutrina espírita interpreta como tudo como símbolo. É uma grande parábola tentando explicar de forma alegórica eventos que não dava para explicar de forma científica. Porque quando a gente aborda de forma científica, a gente percebe que muitos lá não batem cientificamente, apenas alegoricamente. E aí é necessário entender e compreender essa parte da ciência para que a gente consiga explicar. E a gente viu lá nos primeiros capítulos, ele fala que é importante, pelo menos assim, para a gente internamente, a gente não consegue viver sem esses questionamentos, né? De onde a gente vem, para onde a gente vai. Então, o saber essas origens, mesmo que isso vai mudando no decorrer do tempo, é fundamental para nós compreendermos a origem de criações diferentes. Por exemplo, né, do ser humano enquanto estar na Terra, como viver em sociedade, como isso se deu, como isso começou. E a ciência a todo momento se atualiza em relação a isso. Por exemplo, tem um mês, 2 meses mais ou menos, descobriu umas madeiras que têm cavidades e que provavelmente elas eram montagem em um lugar na África. O dobro do tempo antes do que se tem hoje registrado em livros científicos. Então, se for fato, porque ainda precisa estudar um tempo mais, a humanidade, outros tipos de, melhor dizendo, outros tipos de homens já eram capazes de se abrigar em uma espécie de tenda, porque não seria o Homo sapiens sapiens, seriam dois antecessores a ele. Isso muda a forma com que a gente enxerga o mundo, porque às vezes a gente olha o Homo sapiens sapiens como superior dos superiores em termos hominais. E se outros seres hominais já conseguissem fazer isso, vai demonstrar que assim, a gente é melhor porque a gente sobreviveu, mas não é tão melhor assim. E para mim, particularmente falando, demonstra que existe sempre um olhar divino que faz com que tudo isso esteja em mais harmonia que a gente imagina. Se a gente pegar a grande parte dos primatas, né, macacos, chimpanzés, etc., eles têm coisas muito semelhantes. E eu não estou falando só da parte física, né, que a gente vai estudar o genoma, 96, 97% do chimpanzé a gente tem como ser humano. Eu estou falando na parte social. Né? Eles se comportam em uma sociedade, eles viram uma comunidade, eles enterram seus mortos, eles choram seus mortos, né? Então a gente vai perceber que existe assim alguma harmonia, uma preparação para que tudo isso aconteça. Isso é mais belo porque o Kardec vai falar que esse tempo gigantesco que leva é um período de adaptação que a gente tem de aprendizado e que deveria ser assim, ao invés de ser uma coisa mágica, que é o que ele vai falando aqui. Quem quiser falar alguma coisa sobre isso. É interessante, né, Beto, a gente vê esses estudos, que nem hoje eu estava
procurando na internet alguma coisa assim, e que vi um artigo que já existe o ser humano na Terra. Aqui nesse artigo, desde há 2,5 milhões de anos já tem vestígios do ser humano no planeta, né? E a importância da colocação de Kardec com relação à doutrina, que a doutrina espírita tem que caminhar com a ciência, senão ela vai morrer, não é? E as religiões que ficam batendo naquela tecla e tentando ajeitar aqueles conceitos para mostrar que são verdadeiros, vão ficando defasados, porque a ciência prova, a ciência não para de evoluir, de descobrir, né? Então, essa importância que nós temos com a doutrina espírita, né, de caminhar junto com a ciência, de aceitar as descobertas da ciência tranquilamente, sem medo que isso vá afetar a doutrina, né? É tão importante isso, né? Eu também acho isso uma parte fundamental, né? Aquela famosa frase, né, do Kardec, que fé raciocinada é aquela que pode encarar, é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade, É né? face a face, né? Face a face, É, todas as épocas da humanidade. Faz muito mais sentido, né? De tipo assim, acontece, descobre-se uma nova coisa, a gente revisita as nossas crenças e fala, não, não abalou, pelo contrário, reforçou, né? Essa proposta de Kardec, ela é muito mais lúcida, né? Muito mais longe. sim. Aí, terminando aqui o item, eu acho que também, antes que o homem possuísse esses elementos de avaliação, todos os investigadores da Gênese, cujo raciocínio era limitado pelas impossibilidades materiais, giravam no mesmo círculo, sem poder sair dele. Isso só foi possível depois que a ciência abriu o caminho, abrindo uma brecha no velho edifício das crenças. Então, tudo mudou de aspecto. Uma vez encontrado o fio condutor, essas dificuldades foram logo superadas. Em lugar de uma gênese imaginária, surgiu uma positiva e, de certo modo, experimental. O campo do universo ampliou-se ao infinito. Descobriu-se que a Terra e os astros se formaram gradualmente, conforme leis eternas e imutáveis, melhor comprovando a grandeza e a sabedoria de Deus, do que a ideia de uma criação miraculosa, saída repentinamente do nada, como uma troca brusca de cenário teatral por efeito de uma súbita vontade da divindade, após permanecer uma eternidade na inação. Então, aqui ele traz, né, um argumento extremamente filosófico, né, de, não faria sentido ficar parado um tempo todo, de repente começa a funcionar assim do nada, né, de forma miraculosa. Qual seria a necessidade disso, né? Sendo que após a nossa criação, como seres imortais, né, a partir de então a gente vive para sempre, né? Para que uma coisa tão miraculosa assim? E assim, quando a gente parou para pensar, vamos começar os parênteses. Não faz muito sentido você ter uma encarnação e a partir dessa encarnação seus atos serem medidos, avaliados, e você vai para um determinado estado de pensamento, um determinado local e pronto, para sempre, né? É muito tempo e inutilidade, né, para seres inteligentes como nós, que precisamos e podemos apreender tantas coisas, né, que a gente desconhece. Então, chega a ser inútil, né? Viver 100 Não anos, tem sentido. Não tem sentido, né? Não tem. no começo desse parágrafo, ele fala que antigamente, né, na antiguidade, a maioria dos povos que entendia ciência e religião era muito próximo, né, era muito fundido, era praticamente a mesma coisa, inclusive política e leis também, né? E aí a maioria desses mitos que iam falar da criação do universo sempre era muito semelhante. Estava vendo esses dias
até estou querendo aprofundar mais, no Egito Antigo, e quando eu digo Egito Antigo, é antigo do que a gente vê de faraós, antes, né, nas primeiras dinastias mesmo, eles já falavam de abismo, falavam de fera vigiando, etc. E aí, quando a gente vai na Gênesis, a gente vai ver que Moisés traz isso. E aí a gente lembra de um detalhe, né? Moisés foi criado como egípcio. Ele cresceu no Egito. Então, tem muitos fragmentos, tem muito da ideia daquele Egito antigo ali com uma linguagem diferente, né? Ao invés de vários deuses, um Deus só que tem todos aqueles atributos que eram divididos em deuses, etc. Então vai perceber que assim muda os olhares, mas na interpretação é muito próxima de todos aqueles mitos, né? Se a gente pegar o Egito, a Babilônia, a Suméria, a Grécia, etc., né? Os nórdicos, A etc. Índia, né? A Índia também, né? A Índia, a gente vai ver que é tudo muito próximo, né? Tudo muito parecido, né? Primeira Beto? A Índia também. A Índia É. também, a China, né? Muda elementos, ao invés de ser uma besta, um dragão, né? Muda alguns elementos, mas num todo é muito parecido, né? Muito semelhante. Sim. A gente sente que a essência está em tudo, né? Porque faz parte das leis de Deus, né? Agora, as diferenças são criadas costumes, mas a essência está lá. Se a gente for analisar, estudar, a gente percebe, né? Sim, sim, percebemos. Eu estava vendo um texto da Índia, né? E tá lá os ensinamentos, e tudo leva, os ensinamentos, tudo leva para a evolução do ser, né? E tá lá para conquistar o quê? Conquistar o reto pensar, o reto sentir e o reto agir. O que é isso? Evoluir, né? Evoluir, se melhorar, não é? Então está em tudo, isso está em todas as culturas, né? Com as suas diferenças culturais, mas está. Porque nenhum povo é desamparado, né, Beto? Em todos, Deus envia os seus. Envia mesmo, ela travou. Travou, travou. Terezinha travou. Milagres ali para Travou, ensinar. travou. Cerezinha, travou, você voltou agora. A minha internet não anda muito boa, viu? Tá. No que Terezinha estava falando em relação a isso, não são nada mais, nada menos do que os reveladores que nós estamos aqui estudando sobre isso. Uhum. Que se era enviado justamente para poder abranger, ampliar um conhecimento que já sabia. E como assim? Nós nunca somos desamparados e nunca fomos. É que a espiritualidade vai de acordo também com a maturidade de cada, vamos dizer, povo da humanidade em si, da humanidade em si. Então, são nada mais, nada menos que os reveladores que nós aqui aprendemos. Não é isso, gente? E é muito interessante que, tipo assim, às vezes por falta, principalmente entre nós espíritas, né, de não estudar muito o Velho Testamento, às vezes a gente não percebe que no Velho Testamento há progressão de leis. Existem leis extremamente duras do próprio Moisés que progridem. Você vai em Deuteronômio, que é um pouco antigo, mais antigo, tem um tipo de lei extremamente rígida. Em Levítico ela é rígida, mas ela é um pouquinho menos. E aí, assim, se existe progressão já, o próprio Moisés, de 5 anos, 10 anos de diferença de um para o outro, ele percebe que é necessário mudar porque a comunidade já mudou. Imagina 1000 anos, né? Então, isso a gente não pode perder, que essas questões de leis civis, elas modificam de acordo com a necessidade. Isso é muito importante, não perder. E os ensinamentos dos missionários também, né? Porque assim, você percebe a linguagem que Moisés usou e a linguagem que Jesus usou. Muito diferente, porque já tinha passado quanto? Uns 800 anos, quase, né? Quase
sei, não sei quantos séculos, acho que de Moisés a Jesus eram uns 7 ou 8 séculos, mais ou menos, né? Acho que mais ou menos isso, parece. Então, a Uns, linguagem de uns Jesus, de 13 a 15 séculos. é tudo isso. Então, É, a gente vê a linguagem que diferença. Quando você vê os 10 mandamentos, não sei, eu percebo, eu sinto assim, uma linguagem quase como se estivesse falando com criança, né? Não faça isso, não faça aquilo, não, 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 não. E Jesus veio já falando de forma positiva. Faça isso, faça aquilo. Não é diferente? É muito diferente, né? é muito diferente, é lindo. Eu só gostaria de revelar uma coisa para vocês. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo ama a ti mesmo está em Moisés. Aí Moisés, né? Um Uhum. está em É, Deuteronômio e o outro está em Levíticos. Por que que a gente sabe disso? aham, Quando Jesus pergunta, quando está em Lucas, né, que ele pergunta para o doutor da lei, o que está escrito na lei, como lês, né, como interpretas, o doutor da lei que fala, amarás o Senhor teu Deus acima, com todo o teu uhum. entendimento, né, e o próximo como a ti mesmo. E aí, ou seja, ele cita um versículo de Deuteronômio e um de Levíticos. Então, já estava em Moisés isso. O problema que a gente percebe que Jesus modifica muito o doutor Daí faz uma pergunta: quem é meu próximo? Porque para eles o próximo era irmão de sangue, né? Mesma, eu vou chamar de raça aqui para a gente entender, mesma raça social. Porque naquele tempo acreditava que nós, seres humanos, éramos de raças biológicas diferentes. Hoje a biologia já provou que isso não existe. Mas naquela época entendia que era. Então, raças sociais diferentes, para eles era um problema, eram inimigos. E aí Jesus vem e conta daqueles que eles consideravam os maiores inimigos, a parábola do bom samaritano. Então, qual que é a resposta de Jesus? O próximo é aquele que ajuda, aquele que auxilia, aquele que está perto, aquele que você olha para ele e tenha compaixão com ele, né? Tá? Ele É, muda completamente a visão. muda completamente. Completamente a visão. O perdão aos inimigos foi uma mudança extraordinária que Jesus levou, né? O perdão Inédito, aos inimigos. Foi inédito. extraordinário. Passava nem pela cabeça deles perdoar inimigo, né? De povo nenhum. Povo nenhum. E aí ele termina, né? Desde que seja impossível conceber a Gênesis sem os dados fornecidos pela ciência, pode-se dizer com exatidão que a ciência é chamada para constituir a verdadeira Gênese a partir das leis da natureza. Isso é muito interessante porque é outra coisa que muda muito. No tempo do Kardec, o que se conhecia deve ser, sei lá, um milésimo do que se conhece hoje. A gente percebe que hoje é muito mais ampliado. No entanto, vamos dizer assim, a lei instituída ou interpretada por Kardec é a mesma. Por isso que é interessante demais. Se conhecia um universo observável naquela época, que hoje ele é muito maior. As leis, o telescópio que está lá, James Webb, né, um ano e pouquinho lá, ele descobriu tanta coisa nova que os cientistas é, estão surpresos com tanta novidade. De tipo, nossa, não, a gente não sabia que ia ser assim. É tanta novidade. Então, se é para eles que estão 40 anos estudando isso, é novidade, imagina querer conceber que o Moisés, há 3.500 anos atrás, soubesse essas informações, né? É querer demais também. Então, a gente entender que tudo isso é progressivo. Item 5. No ponto em que ela chegou, no 19º século, a ciência já resolveu todas as dificuldades do problema da Gênese? Não, seguramente. Mas é indiscutível que corrigiu de forma definitiva todos os erros básicos e assentou os fundamentos essenciais em dados irrefutáveis. Os pontos ainda duvidosos são só questões de detalhes, cuja solução futura, seja qual for, não pode prejudicar o conjunto. Apesar de todos os recursos que a ciência dispõe, faltou-lhe até agora um elemento importante, sem o qual a obra jamais poderá ser completa. Isso é exatamente o que a gente está comentando. Os astrônomos estão tentando criar uma nova forma de medir distância, porque anos-luz não está dando conta, né? Por exemplo, o universo tem 16 bilhões de anos. Aí, de uma ponta na outra,
Se você viajar à velocidade da luz, você demora 16 bilhões de anos. Parece que não faz sentido, você não dá conta de falar dessa distância com esse tanto de zero, com esse tanto de número. Estão tentando criar uma nova que consiga abranger tudo isso que já é conhecido de forma mais simples para poder ser explicado para todo mundo. Estão com uma certa dificuldade, né? Mas estão tentando. Por quê? E aí agora vamos fritar um pouco a cabeça, que é bom. Se a gente está aqui no planeta Terra, por exemplo, e tiver um lugar que está, sei lá, a 10 bilhões de anos-luz daqui, de lá, isso é a distância enquanto os dois estando parados. Se um ser que está lá sair de lá para cá e a gente sair daqui para lá, a cada instante que passa, essa distância diminui. O tempo que foi falado anteriormente não é o mesmo. Ele vai diminuindo. Esse tipo de raciocínio, quando vai colocar em equações, eu não sou bom em física, né? Mas quando vai colocar em equações, ele tem dificultado o raciocínio do cientista. Eles estão querendo criar uma nova medida para facilitar isso. Mas a gente percebe que, por mais complexo que isso seja, o que foi colocado pela ciência já naquele tempo continua somente aprofundando o mesmo olhar, o mesmo pensar, que sempre são coisas gigantescas. É isso que ele vem falando, que isso não vai mudar, por mais que a ciência avance. Ela vai mudar medidas, ela vai ver dimensões maiores. No entanto, as leis que estão na base continuarão sendo as mesmas, no sentido de que elas fundamentaram todo o conhecimento humano. Alguém quer fazer um Esse, comentário? esse é um tema bem complexo, esse, né, Beto? É bem complexo. Bastante. De todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos dados científicos modernos é, incontestavelmente, a de Moisés, apesar dos erros que contém e que hoje estão demonstrados até a evidência. Alguns desses erros são mais aparentes do que reais e vêm da falsa interpretação de certos termos, cujo significado original foi perdido ao longo das traduções, passando de uma língua para outra, ou porque a acepção de certos termos mudou com os costumes dos povos, ou porque houve interpretação ao pé da letra de formas alegóricas peculiares ao estilo oriental, em vez de procurar seu real significado. Então, o Kardec está falando que, apesar de toda. Às vezes a gente é até duro, né, com a Gênesis de Moisés, né? É, Pelo menos dentro do movimento espírita existe até uma dureza muito grande. E ele fala assim que de todas, pelo menos, ela é que aproxima de algo ela é que mais... é lógico, né? Que quando você pega e interpreta os símbolos, faz mais sentido. E ele está falando de uma coisa que, por exemplo, lá está que no terceiro dia foi criado os seres luminosos, que é o Sol e a Lua. Então, quando ele fala assim, no primeiro dia fez isso, no segundo dia fez aquilo, no terceiro dia, a gente já vai entender que ele não está falando o mesmo dia que o nosso, porque o nosso dia ele é medido por causa do Sol. Então, Então, não é o mesmo tipo de dia. Então, se não tinha outra palavra para expressar, acabou utilizando o dia, que a palavra em hebraico significa dia. Um dia significa um período do dia ou uma parte específica do dia. Tudo isso significa a palavra em hebraico. Então, a gente vai entendendo que o que o Moisés quis dizer é que houve um período que para Deus pode chamar dias, mas que é um ser, né, que a forma com que ele rege é algo que a gente ainda tem muita dificuldade de compreender e que talvez para ele poderia chamar dia por falta de nome, né, por falta de uma palavra melhor. E nesses períodos aconteceu isso. Então seria um período de tempo e não necessariamente um dia, ou 1000 anos, ou 1 milhão de anos, não necessariamente esse período que a gente conta, porque ainda não tinha o Sol. E a gente eu conta não tinha. pelo Sol. Então, isso já demonstra que o Kardec, entendendo esse detalhe, ele fala, olha, tirando esses erros, que as pessoas chamam de científicos,
a parte alegórica faz muito sentido em interpretando Adão como humanidade, Eva quanto vida, e assim por diante, né? Água de cima e água de baixo. Água de cima enquanto espiritualidade, água de baixo enquanto materialidade, e assim por diante, né? A gente vai entendendo que são símbolos que a gente precisa reinterpretar. Roberto, eu pensava que o Novo Testamento tinha sido escrito que na verdade não foi escrito, foi passado oralmente, depois, muito tempo depois que foi escrito, que tinha sido Moisés. Aí eu fui buscar saber, e na verdade não tem nada a ver, porque tem tantas hipóteses, né? Interessante isso sobre o Velho Testamento, que ele está falando de Moisés, e não foi por Moisés. O Pentateuco é considerado Isso, Moisés, né? Gênesis, isso. Números, Deuteronômio, Levíticos e Êxodo. É considerado Moisés. O que os estudiosos entendem é que existe uma parte no final desses livros, principalmente Êxodo, que não foi É. Moisés, porque nele está falando que o Moisés morreu e foi para tal lugar o corpo. Não tinha jeito do Moisés escrever dele morto, né? Pelo menos não igual o pessoal entendia naquela época, né? A não ser que fosse uma psicografia. Mas aí vai entender que, tipo, o Moisés vem, faz uma introdução, escreve uma boa, o corpo todo, e alguns seguidores deles provavelmente terminou alguns dos livros. Pelo menos os 5 primeiros. Agora, todo o restante, geralmente o profeta ou o estudioso traz o nome no livro, com exceção Uhum. principalmente dos Salmos, que é escrito por vários autores, né? Um dos principais é o rei Davi, o seu filho o rei Salomão, dentre outros salmistas que eles chamam, né? Mas Eu achei interessante porque você, quando pesquisa, vai buscando, nossa, aí eu lá sabia que existia a antiga aliança, o Pentateuco ainda estava lá, que é conhecido, mas esse Tanaká e Esdras, falei, nossa, quantas coisas que vai abrangendo, e eu fiquei impressionada, porque como eu não tinha, você, claro, você é estudioso, não sabe, mas sobre essa divisão do Antigo Testamento, que não vem de Moisés e que tinha pessoas, no caso, que estudavam, e que até os suméricos, é interessante que vem de outros povos, como foi comentado aqui, é muito interessante. Porque eu ficava só pensando, ah, não, esse negócio é muito chato. Eu não entendia nada dessas coisas. Fazer o mundo em 7 dias, olha que eu estava falando isso naquela época, não tem lógica. Ah, e como quando você está com uma outra visão, tem um pouco mais um pouquinho de amadurecimento, vai abrangendo o contexto. E não vai vendo com aquela coisa, ah, que isso é muito chato. Não, você, nossa, que coisa interessante sobre a época, sobre quem foi falar, e diz que foi falar, e os vários tipos de nomes que se usa como Deus, e até que fala sobre esse Jeová. Eu nem sabia que esse negócio de Javé, Jeová, poderia ser a hipótese de alguém que tenha escrito. Eu falei assim, nossa, que interessante. Você vê, né, como às vezes a gente fica, eu digo, a gente não, eu estava cristalizada numa época e não via o que estava ao redor. Quando você vai em busca, assim, nossa, que coisa interessante. Esse de Elohim, depois que foi, poderia ser uma pessoa que chamava de Eloísta. Nossa, que coisa interessante. Você vê como, como muda quando. Aí que tá, foi como é como Kardec, como ele diz, quando se está preparado, quando é o tempo, não tem jeito. Tudo é o sim, tempo. é verdade. E assim, só chama Antigo Testamento e Novo Testamento para nós ocidentais, que é Antiga Aliança e Nova Aliança. Isso. Antiga Aliança feita com Abraão e Nova Aliança feita com Jesus. Isso eu E não assim, sabia, não. existem várias vertentes de estudo, mas Elohim é uma palavra hebraica que significa deuses. Deuses. Por exemplo, quando fala lá no Salmo, vós sois deuses, está Elohim. E no primeiro Uhum. versículo bíblico, Deus fez, está Elohim.
Bereshit, Barat, Elohim, Het Shammai, Et Heretz. Em princípio, Deus formou os céus e a terra. Mas, na verdade, seria formou, criou, e aí seria deuses. Mas é traduzido como Deus porque eles entendem que são potências divinas. Mas não, são deuses, são vários seres. É o que Platão chama de demiurgo, né? Hum. Os criadores em plano menor, co-criadores, etc, etc. Então, e bate, né? Bate com o Espiritismo, quando Kardec fala dos ministros de Deus, que são os espíritos de luz, que trabalham na formação dos mundos, né? Da natureza e tudo mais. São nomes diferentes, mas na realidade é a mesma coisa, né? Só que pelos costumes, a cultura, tudo dão outros nomes, né? Espíritos de luz, espíritos puros que trabalham, que são co-criadores com Deus e trabalham na formação dos mundos, né? Na organização dos planetas, das galáxias e tudo mais, né? Porque Deus não age diretamente na matéria, né? Ele tem os seus ministros para isso, né? Então, a coisa vai batendo, uma coisa vai batendo com a outra, né? Não é? Eu acho isso de uma beleza, Terezinha. É E assim, bonito, eu acho muito bonito também. Deus nos convidar para participar, nossa. Porque a gente que é ser humano assim, extremamente falível, a gente sabe quando a gente chega num grupo e tal, e a gente se sente pertencente, o quanto que aquilo é importante para nós, o quanto é significativo. E Deus convida para a gente participar da criação dele, compreendendo Uhum. nessa criação menor. É, Acho que é de uma beleza gigantesca, né? muito, muito maravilhoso. Isso que você tem falou, interessante sobre Deus, tem aqui, se vocês me permitirem, por outro lado, ele tem dizendo, porque está falando, ele fala, em relação ao Antigo Testamento, muitos cristãos acreditam que o responsável tenha sido Moisés. No entanto, historiadores e pesquisadores não acreditam nessa teoria. Isso porque aí está, o estilo de escrito é o próprio modo de se referir a Deus. Variam em algumas partes de narrativa, aí ele vai descrevendo. Por isso acredita-se que um dos autores tenha sido um homem apelidado de Javista, como o escritor que se referia a Deus como Javé. Atribui-se a ele parte do Antigo Testamento, e nesse termo é mais usado. Aí ele fala, no entanto, não há vestígio de quem teria sido essa pessoa ou quando ele viveu. Por outro lado, aí vem Beto. Outra parte do Antigo Testamento predomina a denominação Elohim para referir-se a deuses. Sendo assim, acredita-se que esses trechos tenham sido escritos por um outro escritor, por causa do termo que usava. Ele foi apelidado de Eloísta e teria vivido 850 anos antes de Cristo. É uma linha de pensamento É. diferente. Eu nunca nem ouvi falar nessa linha de pensamento, mas para mim já começa estranho por uma questão. Não existe J em hebraico. Então, Javé, Jeová, não é uma tradução correta. E E a falar velha, Iavé não é e correto, a porque velha. a ideia do tetragrama, que são 4 consoantes, o que dá som a uma palavra, se a gente observar bem, são as vogais. E no hebraico, não, nessa palavra específica, né, que é o tetragrama, YW, eu não lembro o resto, não tem vogal. Então, a ideia dos hebreus daquela época era o impronunciável, aquele que não pode ser dito. Porque se ele é espírito e se ele é todo imaterial, quando eu falo, eu estou tentando materializar uma coisa que não é material. E aí eu chamo ele por apelidos. Aí seria Elohim, El Shammai, etc. Então, todos os outros nomes são atributos para não falar o nome dele. Então, Jeová, Javé, não seria correto do ponto de vista hebraico, da língua e do costume. Mas são conhecimentos, né? Uhum. Você vê, aí eu peguei e coloquei aí, tá, gente? Onde eu tirei a fonte, que é sempre bom, quem quiser ver.
Obrigada, Beto. É muito interessante, o estudo é maravilhoso, porque não fica só naquela cristalização de ver, aqui foi dito isso, como se fala a fé cega. Vai abrangendo cada um, dando as suas ideias, trazendo sua opinião, e fica tão bonito, gente, tão bonito, né? Muito bonito. É, Obrigada. é muito lindo. Eu amo estudar, né? Eu amo estudar. Apesar de não É, ficar, né, na cabecinha, mas não fica, acho que estudar estudo. verdade. Bem-vinda, Clarice. Oi, Clarice. É verdade. Às vezes as Boa pessoas entram. tarde, obrigada. Tudo bom, Fui eu gente? que Boa tarde, boa chamei. tarde. Tudo bem? Hã? Eu estava na rua, mulher. Eu Eu te mandei o cheguei link agora. para ela agora. Ah, ok. Não, E aí eu estava na rua, entrei direto. Eu falei, vixe, Maria, entrei direto e quieta. Bem-vinda. Obrigada. Aí o Kardec continua aqui, falando que alguns desses erros são mais aparentes do que reais e vêm da falsa interpretação de certos termos, cujo significado original foi perdido ao longo das traduções, passando de uma língua para outra. Então a gente vai perceber que, tipo assim, na verdade, se a gente ficar parado só pensando na tradução, a gente perde, na verdade, a essência do conceito, do significado, que é mais importante que a tradução. Ah, como assim? Tava vendo agora mesmo um negócio aqui e descobri, e eu não pesquisei para saber se é real, mas diz que não, em outros idiomas não tem o entendimento de saudade. Saudade. Né? Por exemplo, em Já ouvi inglês eu falar. penso, né? Em inglês, I Já miss ouvi you, falar. Eu já ouvi miss é falar também, em perder, inglês né? não tem. É perder, né? Fazer falta, mas não é Sentir saudade. falta. É É sentir É, falta, verdade. né, no inglês, né? Até em alemão, se você utilizar uma palavra, não é a mesma coisa como a saudade que nós É, entendemos. E até e- um alemão que mora no Brasil ficou muito revoltado com nós brasileiros, porque ele fala, os brasileiros dizem que saudade não tem tradução. Aí ele disse o nome em alemão, mas não é a mesma coisa para nós. Mesmo que ele ficou com muita raiva de nós brasileiros. Existe sim, mas não é a mesma coisa. Não é o mesmo. Não é esse sentido, esse mas sentimento que nós pela. temos, essa ideia. Não é pela Porque própria crença de cada povo, né? Porque o brasileiro é diferente. O alemão é mais mas sério, morava muitos anos no Brasil, então ele estava muito falando que os brasileiros têm que estar sempre sendo diferentes. é que o alemão ele é mais sério, né? Então eu achei muito interessante isso, que eu até esqueci, até em alemão, vou até ver aqui, e você vê que realmente essas traduções da saudade é muito, mesmo que você queira é, explicar, você vai entrar um outro setor, porque aí você vai dizer Heimweh, quer dizer, eu estou com Heimweh é saudade da casa, entendeu? Então aí, como é que vai estar com saudade da casa para nós? Como é que vai ser? É interessante isso. isso é muito interessante. É igual assim, né? O Evangelho de João começa falando do verbo, né? É traduzido como verbo, que é logos. E logos em grego tem um monte de significado e nenhum dos significados em português abrange todo o significado em grego, que é uma forma já ocidental de explicar do hebraico o que falar assim, Deus diz, disse Deus, disse Deus, disse Deus. Ou seja, quando a gente traz verbo, palavra, não significa exatamente o que Moisés traz da ideia. Isso é muito massa da gente entender, que é mais profundo e que não é uma mágica, que eu acredito que é exatamente o que o Kardec está explicando aqui. Não é uma mágica, Deus disse e fez isso. Plim! Não um Harry Potter da vida. É diferente. É uma ação que começa no campo de ideias até se tornar uma prática e se tornar concreta no mundo físico, no mundo das formas, como a gente queira chamar. E isso faz muito sentido, né? De tipo, primeiro tem a ideia, depois tem, né, a projeção dessa ideia, depois tem construir
e depois tem a concretização. Tudo isso seria logos, né? Tudo isso seria se disse Deus. É muito mais lógico, né, do que uma coisa mágica, né? Muito mais lógico. Pronto, coloquei Evidentemente, aí da Sensurt, tá, gente? Que seria? Obrigada. evidentemente, a Bíblia contém fatos que hoje a razão desenvolvida pela ciência não poderia aceitar e que se mostram estranhos e repugnantes, que recusamos, porque se referem a costumes que não são mais os nossos. Porém, haveria parcialidade em não se reconhecer que ela encerra grandes e belas coisas. A alegoria tem um lugar considerável e oculta sobre esse véu verdades sublimes que aparecem quando se penetra na essência do pensamento, porque assim o absurdo desaparece. Então, existem várias coisas de costume, de hábito, que são importantes a gente estudar daquele povo para compreender o que eles dizem. Mais importante do que está escrito é compreender o costume para saber como foi dito. Ah, isso é de uma beleza, eu acho isso lindo demais. Por exemplo, ele colocou oculta sobre véu, né? Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação, que por sua vez significa tirar os véus. Em português seria tirar os véus. E a gente lê Apocalipse e já fica com medo, fala é o fim do mundo. Uma desgraça, né? Uma desgraça é um negócio, não é? E não é Exato. nada disso, Ana. Eu não sabia disso, Beto. Eu não É, sabia, não. Desse significado de Apocalipse, não sabia. tirar. Interessante, né? E você vê, né? Além de tudo isso ainda, tem a questão que Kardec fala da interpretação ao pé da letra das passagens, né? Tudo ali literal, né? Aí fica absurdo mesmo, né? Não tem como a gente aceitar. Fora isso, as palavras mudam de significado com o tempo, né? Mudam de significado conforme a cultura. Uma palavra que significa uma coisa lá naquele tempo, hoje tem outro significado. Até uma palavra do século retrasado tinha um significado, hoje tem outro. Imagina daquele tempo, né? Então, tudo isso entra, né, nessa questão do estudo da Bíblia, né? É verdade. Esses dias farmácia era com PH, né? Esses dias. É, Por que não se levantou esse véu há mais tempo? Por um lado, pela falta das luzes que somente a ciência e uma sã filosofia poderiam fornecer. E por outro, pelo princípio da imutabilidade absoluta da fé, em consequência de um respeito obcecado à letra, perante a é. qual a razão deveria se inclinar, e por conseguinte, o temor de comprometer a base das crenças, sustentada sobre o sentido literal das palavras. E isso aqui acontece a todo momento em grande verdade. A gente habituou, principalmente nós ocidentais, de se uma coisa está lida, ela tem que estar certa do começo ao fim, para a gente considerar algo positivo, grandioso, etc. Se houver um erro ali em meio do caminho, a gente descarta, a não ser que esteja dentro das nossas crenças. E aí a gente fala hoje em dia, né? A gente passa um pano, né? Aceita aquilo ali. Mas se não for, se for da crença do outro, e aí a gente joga tudo fora, né? Nós somos muito literais ainda, né? Infelizmente. Eu acho que vai mudar. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso, né? Essa parte aqui que ele fala também, por outro lado, né, pelo princípio da imutabilidade absoluta da fé. Então, aquilo que a gente até já falou hoje, né? Aquela religião que não pode mudar em nada, não pode mudar os princípios, os conceitos, os dogmas, né? E então, Kardec fala isso, né? Que a religião se coloca nessa posição, está fadada a morrer. Ou ela se modifica nisso e renova os seus conceitos, né, de acordo com as conquistas da época, da ciência e tudo mais, ou ela vai desaparecer. Porque não tem como ficar parado no tempo, né? Não é possível.
E enquanto isso não acontece, acaba sendo joguete de pessoas com más intenções. A gente está vendo que acabou de estourar a guerra em Israel, né? E eu estou vendo várias pessoas, teólogos, etc., um monte de gente, influenciadores, etc., é, interpretando tudo isso, demonstrando que, e aí interpretando Israel bíblico, de que Israel é o Israel, o Estado forte de Deus, escolhido por Deus, então ele tem sim Escolhido. que dominar todos os outros e tal. Então, assim, né, um olhar teológico extremo. E, ou seja, aí por causa dessas falas, acontecem guerras que produzem os maiores lucros para algumas pessoas. Por isso que Sim. Uhum. continuam, que permaneça esse tipo de fé cega. Porque, infelizmente, ela é joguete de poderosos para fins assim escusos, né? E isso é ruim, que acaba menosprezando a fé de muitos por causa de outras coisas. Fala que é em nome de Deus, mas não é. Não é, porque no E fundo é gera, outra coisa gera separação esse tipo de fé, né? separada. Gera separação, gera ódio, porque a minha fé que é verdadeira, a sua está com o demônio, aquelas coisas, né? Acaba gerando ódio e separação, acaba em guerra, acaba em tantas coisas, né? Tantos males aí que a humanidade sofre, né? É É, triste. é muito triste ver. O Ernesto, ele adora a história em geral. Então, quando ele fala do que ocorreu com a divisão dessas terras lá de Israel, entre assim, como é que é crente, como é que é crente, gente? De um país para o outro, que tem a divisória, como se diz? Fronteira. Sim, essa já é o que Fronteira. ocorreu, o que fizeram os ingleses em relação a isso, o que falou, não, aqui vai ser a terra de fulano, aqui vai ter a terra de ciclano. Então, chegar na terra dos outros e dizer, não, agora aqui essa terra é de ciclano, essa é a terra de Beto, essa é de Terezinha, e como é que pode? Então, as pessoas que vocês estão se referindo não sabem de história. Porque até então nós realmente não sabemos o que ocorreu no passado para que está existindo tudo isso. E tem muita coisa aí. Como você vai chegar num país dos outros? Quem é que vai gostar de que chegasse no Brasil e dissesse assim, não, a Amazônia agora não é do Brasil? Não vai ser dos Estados Unidos, vai ser isso. Quem iria gostar? Quem iria aceitar isso? Isso que ocorreu. Então tem que se estudar para poder falar alguma coisa. E isso é muito interessante que o que nós estamos aprendendo aqui antes e tem me ajudado muito, porque eu também sou meia assim de ficar falando as coisas. Hoje eu estou pensando assim, peraí, isso está certo? O que você está falando? Em que está baseado? Você está se baseando em quê? Então, não se conhece a história para você, como você estava falando aí, políticos, influência e tudo isso, deveriam, antes, que são responsáveis, nossa, isso aí, canais, isso é muito grave, isso é muito grave, muito Mas grave. aí entra o interesse, né, Zélia? Muito interesse econômico, político, muito interesse aí no meio, né? E fé É, cega, né? E fé cega, mas aí E que o está, né, Beto? fanatismo. Aí que está que você tá mesmo está dizendo, nós nos deixamos influenciar. Nós nos deixamos influenciar, porque se você observar, analisar o que é dito, pronto, quantas vezes aqui nós falamos, gente, houve aqui no estudo um determinado tipo de coisa que eu mandei para uma pessoa e que não batia com o que um palestrante falou. Então, estamos analisando isso já há algum tempo e que não condiz, e até com leis. Então, aí vamos dizer, então só porque Beto está dizendo, Beto é bonitinho, não é isso, é assim, assim, assim. Não, nós estamos aprendendo que não, que nós temos que analisar, refletir. Então, o nosso papel aqui é também de estar transmitindo às pessoas. Como é que você sabe que é isso? Isso é certo? Então, Beto mesmo está dizendo, vocês que estão aí, como é que você sabe que o que eles estão dizendo é certo? Não é cada um tem o seu dever, realmente, como vocês estão falando, tem muitas coisas por trás de tudo isso. Mas se nós questionarmos as pessoas,
no que essa pessoa está se baseando e conversar. Se for uma ou duas pessoas que saem da cristalização, que saem disso, aí já estaremos ganhando até muita coisa, sabe? Obrigada. É verdade. Tem uma fala do Kardec no livro Viagem Espírita, de 1864. Eu acho muito bonita uma fala dele, que ele fala assim, se duas pessoas estiverem discutindo, e uma tiver com a razão e tiver assim, né, brava, né, ser aquela pessoa mais estourada, e o outro ser mais fraterno e tá errado, eu fico do lado com quem é mais fraterno. Porque quem é mais fraterno, quando demonstrar-se o erro para ele, ele vai mudar. Agora, aquele que acredita que está certo e que é duro, que, né, chega até a ser cruel às vezes, esse, além de não mudar de jeito nenhum, ele está se utilizando da forma equivocada para poder trazer sua ideia, né? Eu gosto muito disso, ou seja, mais importante do que essa questão certo e errado, porque a gente percebe aqui que isso muda de conformidade de interpretação, olhar, é, um novo conhecimento, é como isso se dá, quais são as nossas intenções por trás de trazer as nossas contribuições, né? Acho que isso é importante de se comentar. Terminando o item 7, com essas crenças, partindo de um ponto inicial, temiam que se o primeiro elo da corrente fosse rompido, todas as malhas seriam desfeitas. É por isso que se fechou os olhos. Mas fechá-los ao perigo não é evitá-lo. Quando o edifício se inclina, é mais prudente substituir a pedra defeituosa por uma boa, em vez de esperar, por respeito à antiguidade do edifício, que o mal fique sem remédio e que seja necessário reconstruí-lo da base ao cume. Isso aqui é muito bom da gente comentar sobre a doutrina espírita. O que ele está falando é que, tipo assim, se a ciência, em algum momento, demonstrar que a doutrina espírita errou num ponto, a gente substituir aquele ponto pelo ponto da ciência e continuar a partir dali dentro dos princípios da doutrina espírita. O que é lógico, o que é extremamente óbvio. E a gente faz isso quase todo estudo. A gente, acho que essa linguagem aqui já não está legal para hoje em dia. Acho que esse ponto aqui não é mais interessante. A gente vai adequando, sabendo que isso não vai ferir em nada a doutrina espírita, porque são detalhes de linguagens de época, de ciências de época e assim por diante. E isso é importante a gente ter lúcido na nossa mente para a gente também não cair nos mesmos erros que a gente está criticando agora, né? As coisas que nós fizemos em outras existências. Mas é o caso agora das adulterações, né, Beto? Descobriu-se as adulterações, então vamos reiniciar o estudo a partir das descobertas novas. Não precisa reescrever o Espiritismo por conta dessas descobertas. É assim que eu entendi. Pode ser isso também, né? Sim, e como algumas ciências mudam, eu estou tentando não dar um exemplo, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Kardec ele era adepto da frenologia e acreditava que o povo negro era inferior. Só que não era só o Kardec, Voltaire, Immanuel Kant, todo mundo falou que era cientista e filósofo daquela época, branco europeu, achava. Era 99%. Então, tipo assim, entendeu-se que nesse ponto houve um equívoco, substitui e com notas. Eu gosto muito da coisa da nota de rodapé. Eu não penso em, vamos pegar e escrever um novo Evangelho segundo o Espiritismo. Não entra muito na minha cabeça isso, não. A ideia é, tipo assim, se achar um ponto lá que está equivocado, faz uma tradução e coloca uma nota de rodapé. É exatamente o que tem nessa edição aqui, por exemplo, né? Tem várias notas em que você clica e vai lá explicar dentro de ciências mais recentes, demonstrando que aquilo está ultrapassado em termos de ciência. Isso eu acho fantástico. Eu acho maravilhoso. Isso é feito em bíblias de estudos profundas que vão reorganizando o que está escrito lá no... E a gente quase não tem acesso, que são bíblias caras, né? Isso eu acho bom de ser feito quando chegou-se ao entendimento de que algo precisa atualizar. Agora, escrever um novo livro dos Espíritos, sinceramente, eu não vejo como. Aliás, eu não vejo quem. Não é como, eu não vejo quem.
nem como, nem quem, nem porquê. Não vejo. Não tem, né? Aham. Mas desculpe aí, não sei por que eu estou vendo a cabecinha de Antônio assim, ó, que ele queria falar sobre essa parte da frenologia. É isso, Antônio? Eu, eu não sei se eu me. Não, na verdade, não balancei a cabecinha, não. Eu acho que eu pedi um pouco da sequência do que o Beto falou. Acho que eu não fui muito. Se o Beto pudesse repetir, porque ele citou fenologia e em seguida ele veio falar da. Ele falou de raça e fenologia ao mesmo tempo, da postura de Kardec em relação. Foi mais ou menos isso, Beto? Eu não, na verdade, eu não É, balancei a o, cabeça. Eu estava até meio. é porque assim, eu não queria citar porque é uma polêmica que direto quando a gente entra, a gente fica um tempão nela e acaba deixando os estudos de lado. Mas é que o Kardec ele era um adepto, um estudioso, um associado a um grupo de estudos de frenologia, que era uma ciência que estudava os crânios humanos, e a partir desses estudos acreditava que determinados tipos de crânios demonstrava que aqueles seres eram mais evoluídos, determinados tipos de crânio, aqueles outros seres eram inferiores. E esses seres inferiores eram geralmente os africanos, e principalmente o que eles chamam lá de Otontonte, né? E hoje a frenologia é considerada uma pseudociência, mas em verdade não parou aí, porque o Kardec desencarnou antes de uma ciência que surgiu, de uma outra pseudociência que surgiu por causa da frenologia, que é chamada eugenia, que é o primo do Charles Darwin criou, né, um inglês, criou uma nova ciência chamada eugenia, e acreditava que os negros, aí eram todos, né, eram uma raça inferior, o que a biologia já comprovou que não é verdade, a genética também não, mas que negro era inferior e que era necessário higienizar o planeta, o mundo. E aí vários locais adotaram práticas eugenistas e higienizadoras para fazer com que suas populações estivessem uma raça mais pura. No Brasil aconteceu isso, na Austrália aconteceu isso, na Argentina aconteceu isso, na Alemanha aconteceu, num monte de lugar aconteceu, no mundo todo aconteceu isso, em grande verdade, né? E aí a gente tem, por exemplo, alguns eugenistas famosos, Olavo de Bilac era eugenista, né? E aí essa prática fez com que, ao final da abolição da escravatura, políticas públicas feitas pela Nova República, que eram de ex-escravagistas, né, fizeram com que dificultasse muito a vida da pessoa negra no Brasil, e eu vou falar só do Brasil, que é o que eu estudo mais, né, do Brasil dificultar muito a sua vida, porque acreditava-se que era inferior. Tem até um quadro de arte famoso que chama A Redenção de Cã, que mostra a senhora negra com as mãos para cima, que tem uma filha que é negra de pele clara sentada, segurando um bebezinho branco e com um homem branco do lado, provavelmente o pai da criança, com um sorrisinho sarcástico. Então, redenção de Cã, demonstrando que, a partir de agora, aquela criança será, sim, um ser melhor, um ser superior, porque os negros que antecederam a ele eram inferiores. Então, foi uma pseudociência que até 1923, 1935, ela predominava, e mesmo que ela deixou de predominar, ela deixa marcas até hoje, que em alguns momentos a gente sente essa ideia pairando em mentes de muitas pessoas. Foi isso que eu quis dizer. Beto, e Peraí, só um instantinho, peraí, só um instantinho, Terezinha. Vamos seguir aqui, só um instantinho. Porque ele está explicando para que Antônio entenda, diga, e depois tem a Nilce. Porque vamos organizar aqui. Obrigada. Eu Bom, respondi, Antônio? ah, não, você explicou, e agora com mais detalhe eu acompanhei que eu não havia acompanhado antes, mas na verdade foi impressão da Zélia que eu tinha balançado a cabeça, porque eu na verdade não tinha nem seguido direito o raciocínio. Mas a fenologia, que como ciência que depois veio a ser considerada como pseudociência, e não há dúvida quanto a isso mais, já na época de Kardec. Primeiro é o seguinte, o Kardec não era um estudante de frenologia. O Kardec, ele é um homem de uma cultura vastíssima,
era um cientista. Kardec tinha de tudo um pouco, porque a estrutura do conhecimento científico, como se estudava naquela época, era muito mais ampla, e a ciência vai cada vez mais se tornando... E o Kardec, inclusive, tem um texto na Revista Espírita, não me recordo agora exatamente qual o texto, em que ele, talvez a Anice saiba até dizer, mas a Anice vai, a Anice vai complementar, se ela está até mais... Mas ele não endossou a frenologia, Beto. Ele não endossou, muito pelo contrário, até mesmo que seria uma contrassenso que botava a doutrina espírita abaixo, completamente. Porque o que é a frenologia, que hoje é considerado não só uma pseudociência, como não é uma ciência, na verdade, é altamente reconhecido isso, apesar dela ter tido contribuição naquele exato momento, o que acontece é isso, nós ouvimos muito a colocação de que a alquimia é precursora da química, assim como a astrologia tem muito a ver com o desenvolvimento do conhecimento desse campo da cosmologia, da influência, isso de uma forma macro global. Então, nesse artigo de Kardec na revista, ele contesta praticamente que a frenologia ela colocava em partes do cérebro, nessa divisão louca que eles faziam de aspectos do cérebro, de onde nascia essa ou aquela, quando, na verdade, é o espírito, é a alma, né? Começa por aí. É só esse aspecto aí que eu acho que você talvez não sei se é porque você não expressou direito ou se você realmente acredita nisso. E o aspecto da raça, por exemplo, é um estudo que Kardec faz também na Revista Espírita, em que ele coloca a raça como um elemento constitutivo da ciência da época, e ele faz essa análise, e isso levou muita gente no movimento espírita. Aliás, hoje, inclusive, tem aí até um grupo que está fazendo traduções. E o próprio Paulo Henrique tem um artigo profundo, mais longo sobre essa questão, e que essa ideia de que Kardec teria adotado esse critério de raça e distinguido raças entre os seres humanos é absolutamente equivocado. Não aconteceu isso, e muito menos a ideia de que Kardec seria racista, porque isso contraria absolutamente toda a vida dele, a obra dele, a postura dele. Agora, o Kardec era um homem de ciência, era um homem que conhecia a ciência, e o espiritismo foi constituído num momento desse em que a ciência, mas aí mais a ciência relacionada com a psicologia, com o espiritualismo moderno e tal, mas ele conhecia a ciência sob o ponto de vista ciência médica, ciência... Então, essa análise que ele fez foi dentro desse contexto da estrutura científica da época, e muita gente pegou isso aí de forma equivocada para dizer que ele... Então, nesse sentido, eu discordo completamente da afirmação, se é que você fez uma afirmação, ou você apenas tocou, tanto sob o ponto de vista da frenologia, como o ponto de vista da questão da raça aí que Kardec teria. Aí sim, aí eu balançaria a cabeça, mas naquela ocasião eu não balancei, Zé. Então, porque eu não tinha nem, na verdade, seguido bem a questão do raciocínio. E aí, dito isso, eu acho que a Nilce pode complementar A Nilce quer falar melhor isso alguma aí. coisa? Realmente, eu também, então, Kardec jamais foi a favor da frenologia. Esse artigo que a Zélia botou ali, e parece que o Beto também, é abril de 1862, e o título é Frenologia Espiritualista e Espírita, onde Kardec faz esse estudo, e realmente o Antônio foi muito, muito correto na maneira de colocar, porque a frenologia era uma ciência materialista, e Kardec nunca foi materialista, né? Ele, né, vamos para o lado do espiritualismo e espírita, né? Em que a sede da alma não está no cérebro, né? A manifestação da alma não seria através disso aí. Então, eu só queria colocar isso aí também para que a gente
não fique fazendo uma afirmação que, na realidade, seria um equívoco, no meu entender. Olha aqui, a propósito, Zélia, eu vou até ler eu estou aqui com um artigo da revista, é o primeiro da revista, na verdade, é Frenologia Espiritualista e Espírita, Perfectibilidade da Raça Humana. Aliás, tem um parênteses aqui. Revista Espírita 1860 tem um outro lá, né? Que é Frenologia e Fisionomia. Ele volta para ela aponta aqui para já no título a perfectibilidade da raça negra. Ele aponta é essa revista, correto? Então aqui numa certa altura aqui ele diz o seguinte: não refutaremos essa monstruosa doutrina. Veja bem o que ele usa, que faz do homem uma máquina sem responsabilidade por seus atos maus, sem mérito pelas boas qualidades, e que apenas deve o seu gênio e as suas virtudes ao acaso de sua organização. Com semelhante sistema, toda punição é injusta e todos os crimes não justificados. Aí ele continua para frente, e aqui na frente, só o Espiritismo explica. Quer dizer, aqui para denotar que ele realmente não houve um endosso, não houve nenhuma, né? Pois necessário haja um germe na alma, quer dizer, ele vem para... Mas aí não haveria necessidade de se prolongar aqui, e aqui a parte que você falou aí, se referiu a os Hotentotes, seria na África, né? Ele tem aqui, eu até, se a Zélia permitir, eu posso ler aqui, rapidinho, se não tiver muita lenha, Zélia, só para... Mas apesar que a gente poderia até, de repente, como uma aula especial, estudar esse artigo aqui. Poderíamos até ver isso futuramente, porque tem aqui Porque essas aí revistas que também é eu um artigo enviei, longo, poderia ver os dois. e já estudamos sobre isso, sobre a frenologia no próprio grupo, e trouxemos também algumas coisas sobre isso. E essas revistas que eu coloquei, justamente tem na nota explicativa de algumas obras sobre isso. E nós vimos também, e tem a nota explicativa sobre essa parte de racismo, essas coisas todas. Então, quando eu citei isso aqui, foi que tem na nota no rodapé, a nota explicativa da Revista Espírita de 61, de 67, no qual o Kardec dá alguns pontos de vistas em relação à criação, sobre o privilégio das raças, principalmente essa de 1867, e é uma coisa muito bonita, muito bonita. Por isso que eu coloquei Revista Espírita de 1867. Bom, mas eu acho que isso podemos ver posteriormente, inclusive trazer o artigo que foi comentado aqui, longo, sobre a frenologia em relação a alguns pesquisadores, mas eu acho que o objetivo aqui é a gênese, não é? Por isso que eu falei que eu não queria comentar. É, eu não disse que Kardec é racista, porque eu não sou adepto a isso. Mas eu conheço muito espírita negro que acha que é, e muito espírita branco que acha que é. Então, tipo assim, eu não acho que seja. No entanto, quando ele aborda a frenologia como possibilidade, eu entendo como equívoco, mas não acho que ele seja racista. Não vejo a afirmação dele enquanto racista. Eu estava comentando que a ciência que ele utilizou não deve ser mais utilizada. Esse era o ponto que eu queria trazer. Eu acho que é importante. A frenologia não deve ser utilizada, eugenia não deve ser utilizada. Esse era o ponto. Isso é que é o importante que eu creio, porque existe um texto em obras póstumas que e aí esse eu acho um equívoco dele existir. E eu, por exemplo, não uso obras póstumas em estudos meus de jeito nenhum. Porque se Kardec não publicou, provavelmente ele tinha um motivo para isso. Então eu não uso. Mesmo que lá tenha um texto lindo sobre arte, não uso. Eu prefiro deixar para lá. Se ele não publicou, melhor largar para lá. E No porque nós entanto, aqui é importante para quem não conhece, né, e não sabe, é importante saber
que é uma pseudociência, né? Que é uma ciência que não se deve se levar em conta. Inclusive, nos nossos estudos, nós não indicamos obras póstumas. Nós Uhum. não indicamos obras póstumas. Porque, como você mesmo disse, tem toda uma coisa aí que foi publicada após a morte de Kardec, tem muitas coisas, muito aí a parte financeira, que não vale nem a pena conversarmos sobre isso. E é bom. E vamos aí, quem quiser, sobre a parte aí da Revista Espírito de 1862, que fala aí perfectibilidade das raças negras, e ele trabalhando ali muita coisa sobre esse lado. Mas vamos seguir aqui a Gênese, certo? Porque eu não acredito também nessa coisa, não. Ao levar suas investigações às entranhas da terra e às profundezas dos céus, ótimo esse parágrafo aqui. É porque, assim, eu percebo que se a gente não tomar cuidado, a gente se pega muito forte às letras. E aqui a gente percebe que ele está falando uma coisa alegoricamente. Como lá no Livro dos Espíritos tem um momento que explica, né? Ah, se Jesus ensinou todas as coisas, para que serve o ensinamento dos Espíritos? Pergunta 647. 625, 627. Porque Jesus falava as coisas como metáfora, parábolas, etc. Então é necessário que o ensinamento seja claro agora para todo mundo entender. Mas a gente vai perceber que metáfora continua sendo usada. Entranhas da terra e profundezas do céu são metáforas. Por que eu estou comentando isso? Porque é muito importante a gente entender ideias e essências, mais do que o que está escrito. Se a gente for muito literal, a gente cai no equívoco que o Kardec está refutando da Gênese mosaica. Ao levar suas investigações às entranhas da Terra e às profundezas dos céus, a ciência demonstrou, de maneira irrecusável, os erros da Gênese mosaica, tomada ao pé da letra, e a impossibilidade material de que os fatos tenham ocorrido, tal como estão textualmente descritos. Ela desferiu, por isso, um golpe profundo nas crenças seculares. A fé ortodoxa se revoltou, acreditando ver destruída sua pedra fundamental. Mas quem deveria ter razão? A ciência caminhando prudente e progressivamente sobre o terreno sólido dos números e da observação sem nada afirmar, antes de ter a prova nas mãos, ou uma narrativa escrita numa época em que não existiam os meios de observação. Quem deve triunfar? Aquele que diz que 2 mais 2 são 5 e se recusa a verificar o resultado, ou que diz que 2 mais 2 são 4 e prova a sua afirmação. E aqui acontece um fato interessante, que por mais que hoje a gente entenda que grande parte da ciência é materialista, a gente vai perceber que ela, como ela consegue, e ela precisa ter bases de provar e replicar, ela tem essa importância de provar fragmentos fundamentais para o nosso entendimento. No entanto, ela sempre vai estar, na minha opinião, faltando uma parte, que é essa parte espiritual. No entanto, é importante que ela busque permanecer o mais próximo dessa forma fragmentada, porque senão ela vai ter que escolher um tipo de crença. Porque as nossas crenças são muito divergentes umas das outras. E a gente vê aí a todo momento que alguns determinados grupos pegam um determinado tipo de crença para subjugar outro tipo de pessoas. E eu estou falando do Brasil, por exemplo, né? E isso pode ser perigoso. Então, é importante que sempre há esse cuidado de tentar se provar aquilo que está sendo dito. No entanto, a própria ciência está, como é que eu posso me expressar? Caindo na própria malha que criou. Saiu um levantamento há pouco tempo agora, 2 semanas, talvez 3, não sei, de que fizeram um levantamento das grandes revistas científicas mundiais e perceberam que muitos daqueles
comprovações científicas que tinham em suas revistas. Quando foram fazer o chamado teste de pares, replicar aquela mesma pesquisa, uma quantidade muito maior do que se esperava, que era maior de 60%, não conseguiu replicar. Então, significa que existiam erros nessas pesquisas. Então, demonstrando que, por mais que a pessoa venha e fala que fez uma pesquisa profunda e maravilhosa, né, dentro de um método científico, ela não estava passando, e isso estava acontecendo porque essas revistas precisam vender. A gente vai voltar o tempo todo nessa questão. Ou seja, independente se o método é extremamente materialista ou se ele é espiritualista, se a gente não tomar cuidado, pessoas vão querer aproveitar de uma coisinha que ou acolá ao seu favor para poder vender uma outra coisa. Então, acaba que a gente precisa sempre estar com essa questão, que aí eu gosto muito desse termo, do que o Kardec chamava de bom senso, né? De ter um bom senso interessante para que a gente possa analisar tudo em vários ângulos, e não somente um viés apenas, né? Tipo, só material está correto, né? Não é interessante. Só espiritual também não é interessante, porque a gente pode se perder por aí em algum momento. Mão levantada. Antônio? O Beto, a afirmação logo no início do tópico de profundezas da Terra é uma referência pura e simples à geologia e à astronomia, que na época não, as profundezas da Terra, por exemplo, como é que a análise das camadas da formação da crosta terrestre, e a Gênesis aqui está, e do progresso da cosmologia, da astronomia, que cada vez vai mais. Então, eu não vejo, mas apenas uma, porque você enfatizou bastante o fato de que é como é que você disse, uma metáfora. Metáfora. Eu não vejo metáfora, eu vejo uma pura e simples referência a esses dois ramos da ciência que explorou as profundezas da Terra, continua explorando, e Não, está não é explorando profundezas da Terra, não. as Não é profundezas do profundezas da universo. entranhas. Entranha não é uma coisa dentro de nós que tem as vísceras, entranhas. E a trans da Terra é o quê? Não, então, por isso que é uma metáfora. Entranhas da Terra é uma metáfora. Sim, Porque a Terra Mas a palavra entranha. a palavra sendo usada como metáfora, eu até concordo, mas o conceito é disso. Não, O conceito para só mim a é palavra que eu simples disse. esse. Eu Por isso disse que eu tô... a palavra como metáfora. Mas entranha não é nem, não é nem metáfora, é uma palavra que significa algo por dentro, né? E por isso que o Eu conceito entendo. ficou meio. Mas eu acho que é Eu, apenas o. E outra coisa, essa coisa, eu me perdi agora, você, quando se refere à ciência, se é essa subdivisão que nunca termina da ciência, por exemplo, do conhecimento científico, da ciência em si, nós vamos caindo num terreno também meio que vai cada vez mais nos afastando porque a verdade ela é mais simples do que a gente imagina. A gente que vai criando. Obviamente que a ciência, e se tem uma coisa que nós não podemos jamais nem sonhar em questionar, que Kardec fez restrição, é o conhecimento científico, a ponto que ele disse que a doutrina não é acabada, que se algum dia a ciência vier a comprovar algum aspecto da doutrina e que abandone esse aspecto, o próprio Kardec fala isso. Só que a ciência, nós estamos hoje no ápice do conhecimento científico de todos os tempos, e no ápice também do materialismo. E cada vez mais essa ciência dominante, cujo paradigma é materialista, aniquilante, se afasta mais do elemento essencial, que sem ele, aliás, aqui atrás, eu ia comentar, mas falei, não, está muito cedo aqui, mas aqui diz o seguinte, um dos tópicos que nós lemos, eu não sei se foram vocês, sem essa base aí, a ciência nunca vai chegar a lugar nenhum. Qual que é a base? A base é o espírito, porque matéria, os elementos do universo quais são? Né?
pergunta 27 do Livro dos Espíritos. É espírito e matéria, o fluido cósmico, Deus, aquela coisa toda. E a ciência sequer considera o elemento espiritual, muito pelo contrário. Por exemplo, nós estamos envolvidos no estudo mais aprofundado hoje, com essas mudanças todas aí, o abandono da metafísica no século XIX. Quer dizer, a metafísica é absolutamente necessária, mas a ciência, como ciência oficial, dogmática, que podemos usar esse termo, não é nada de... Isso não se aplica só para a religião, a ciência hoje é tão dogmática em muitos aspectos, ou mais do que a religião na época medieval, por incrível que pareça. Então, até a metafísica Bom, da ciência, então são essas coisas que essa união e essa convergência vai ter que acontecer nesses termos. Então, quanto mais se subdivide, quanto mais se especifica, a ciência também vai se afastando. E talvez não haja nessa necessidade tanta. Eu também aqui não estou fazendo uma afirmação categórica, nem positiva, mas a gente percebe isso. Mas isso não é problema da doutrina, porque a doutrina não desceu esses. bom, Se é vamos que eu ver. posso Deixa eu ver, dizer assim. deixa eu ver o que a Clarice queria dizer também, Ah, sim, Antônia. sim. Vamos lá, Clarice. Não, quando eu li sobre as entranhas da Terra e as profundezas do céu, eu logo remeti assim ao estudo profundo é como se eles tivessem estudado a Gênese mosaica como quem estuda um solo, quem estuda a profundeza da Terra. E por isso que, nesse sentido, eu acho que, ok, pode até ser de uma metáfora assim, né? Era só isso que eu queria colocar, porque eu falei assim, nossa, a profundeza da terra e entranha da terra e profundeza dos céus, eu logo lembrei assim de um passado muito remoto. E aí depois a sentença segue, né? Os erros da gene mosaica estão a pé possibilidade material. Eu falei, ok, então ele usou isso como sentido figurado, se referindo ao estudo da Gênese, ao detalhamento da lei mosaica. É só isso que eu queria falar. Isso, exatamente. É, Beto? foi isso mesmo que eu quis dizer. Eu quis dizer metáfora porque às vezes a gente se pega a palavra e um significado da palavra sendo mais importante do que a ideia que quer trazer. Mas a gente vai perceber que muitas vezes os espíritos falam que existem uma pobreza de linguagem e que algumas ideias ficariam inacessíveis para nós. E aí eles usam figuras de linguagem. E aí eu falando que figura de linguagem é ok, é bom, é interessante existir. Foi exatamente isso que eu quis dizer mesmo. Eu entendi dessa forma mesmo. Então, eu acho que nós vamos ficando por aqui. Vamos ver no item 8º, porque já estamos. A não ser que o Beto queira acrescentar alguma coisa, Beto, que vamos ter que rever esse item 8º aí. A gente tinha acabado ele agora. O Vamos 8º? terminar, pelo menos. Então termina aí. O 8º terminou? Não, Sim. acabou de Não, começar. não tinha sido terminado. Ou Não, tinha? Não, eu li, terminou não. eu li até 2 mais 2 são 4, prova que eu fui É. rápido. Porque Não, eu tá, tô. tá certo, Porque eu me É peguei, porque. eu fiquei, desculpa aí, é verdade. É porque Não, quando foi falado da metáfora, aí eu fui lá, deixei logo no início. exato. E É, é, esse é o ponto mais importante. Tem um Isso. monte de coisa escrita, né? E porque É, eu comentei que era metáfora, a gente deu mais valor a isso do que todo o texto. Esse é o ponto importante. foi. E assim, para finalizar, o que ele vem falando que se a ciência, se alguém traz um conceito, seja ele qual for, que consegue provar que 2 mais 2 são 4, e ele consegue provar, a gente precisa ficar com isso, ao invés daquele que fala que 2 mais 2 são 5. Então, ele está falando que essa crença de fé cega, de qualquer coisa, etc., ela pode ser arriscada. Foi exatamente o que eu comentei. E eu comentei isso porque, assim, eu não sei vocês já ouviram falar de um termo chamado orientação espiritual? Sim, sim, sim. Orientação, Então, orientação espiritual? eu conheço um monte de pessoas que procuram médiums conhecidos Isso. e falam assim: ah,
tá surgindo um emprego para mim. Eu pego ou não pego? Ah, tô querendo comprar uma fazenda. Eu compro ou não compro? E em muitos centros espíritas, em tudo quanto é cidade, em muitos lugares. Pessoal, me desculpe aí, Beto, eu vou ter que deixar vocês, eu vou ter que Tá. sair com o Tchau, Márcio. obrigada, Antônio. A Obrigada. gente nos vê para Obrigado, a próxima semana, Obrigada. tá bom? Tchau. obrigado. E aí, Fiquem com Deus no resto do estudo aí. Obrigada. Tchau, Deus também, até, então. boa semana. Está Obrigado. acontecendo isso, Beto? Está acontecendo? Eu não estou sabendo. Nos Estados É? Unidos é muito normal. A minha sobrinha usa muito uma orientadora espiritual. Pagam. Então, assim, na verdade, perto da minha casa tem uma. O centro que eu frequento hoje é do pessoal que saiu desse outro centro. É uma pessoa conhecida, até nacionalmente, né? Chama Charlene. E assim, tem Uberlândia em alguns lugares, eu sou da cidade de Uberlândia, mas numa cidadezinha pequenininha aqui tem uma que é extremamente famosa. E o pessoal vai lá para perguntar isso, de novo emprego, de fazer concurso e Mas não tal. seria atendimento fraterno, Beto? Não, Não, orientação Não, não. espiritual. Não é uma pessoa que está com um problema, estou com angústia e quero conversar. Não, a pessoa fala assim, eu quero mudar de emprego, posso? Oxe, dentro do centro Eu quero, espírita. eu quero comprar um carro, posso? Ah, eu Oxe, vou ganhar Nossa. mais se eu for para outro estado, posso? É oxe. isso. É mesmo? Então, é. por isso que eu comentei que, tipo assim, o que que é melhor, né? Aquele que prova que 2 mais 2 é 4 ou 2 mais 2 é 5. Porque a gente conhece muita gente que busca, né, esse tipo de orientação e segue isso fielmente. Muito grave, hein? Muito É sério. grave, é sério isso. É sério. Mas eu não tava. Eu pensei que quando você falou isso, eu pensei que fosse atendimento fraterno. Como eu não conheço, eu vejo que estava lá orientação espiritual. Aí eu estava pensando que era a mesma coisa. Que hoje em dia se fala orientação espiritual. Aí eu estava pensando na minha ingenuidade que era atendimento fraterno, entendeu? Ué. Eu também, quando eu vi o termo, eu imaginei que era aproximado que mudava. E aí agora eu descobri que depende do centro. Você tem que saber se é É, atendimento fraterno ou se é orientação. porque alguns centros que falam orientação espiritual para Aham. atendimento fraterno. Por isso Sim. que eu não entendi isso, entendeu? Mas faz parte, somos seres humanos. É complicado para nós espíritas, se está nesse sentido aí. Bom, o fato de ser espírita, de sermos espíritas não significa que somos perfeitos, O que eu mas acho assim, que é importante se pensar dentro do que a Gênesis está trazendo, Kardec, é de aquilo que está sendo dito pode ser comprovado, tem lógica, faz sentido, isso. tem um significado profundo, importante para minha vida. Ok, não tem? Opa, eu preciso no mínimo questionar. Acho que é o que fica para a gente de lição final. Eu preciso no mínimo Uhum. questionar. Não posso aceitar tudo cegamente, porque veio de um suposto médium, um suposto espírito. Eu só Oi, queria ler vai, Terezinha, por posso falar? favor, por favor. É um texto que eu li hoje, é só uma frasezinha curta. É sobre isso mesmo, essa questão de buscar orientação, faço isso, não faço. Quer dizer, a pessoa fica totalmente presa, né? Dependente do que o outro vai falar, o espírito vai falar, o médium vai falar, né? E o espiritismo é o oposto disso, né? O oposto. Eu li hoje um texto na Revista Espírita e o Kardec fala do livre pensamento, né? Eu achei tão interessante. Ele fala assim: em sua concepção mais larga, o livre pensamento significa livre exame, liberdade de consciência, fé raciocinada. Simboliza a emancipação intelectual e a independência moral, né? Complemento da independência física. Não quer mais escravos do pensamento, quanto não os quer do corpo. Porque o que caracteriza o livre pensador é o que pensa por si mesmo. É o oposto disso que você colocou agora, né Beto? Dessa dependência, dessa muleta, é uma muleta, né? Quer dizer, eu só vou agir de acordo com o que o médium falar. É o oposto da orientação do espiritismo, totalmente oposto. Completamente oposto, Vida, porque nós seguimos a universalidade dos espíritos.
Começa daí. Vira um guru, a pessoa vira um guru. Aí começa daí. Isso que começa É, daí. E sempre se diz que em qualquer. Ele sempre frisou bem isso. Orientação, estudo para nos pequenos grupos, mas com a universalidade dos espíritos. E ele falava, deixava bem claro: eu não utilizei de um médico, foram vários que nem Muitos sabia e médicos. chegou até as mesmas coisas nas minhas mãos. Então não tem nada a ver com o que nós estamos vendo aqui com doutrina espírita. Pelo menos o que nós estamos estudando sobre o espiritismo, Allan Kardec. Né? Pelo menos é isso que nós estudamos. Mas faz parte. Então, obrigada, Beto. Até a próxima. Obrigada, Beto. Obrigada, Vamos só Beto. terminar aqui. Até, gente. Deixa eu só terminar aqui a gravação. Obrigada. Obrigada, gente.